Olha, faz muito tempo que eu não posto uma videoaula um pouco mais aprofundada aqui no nosso canal. E dessa vez vou falar de uma área da arte que ao mesmo tempo é muito interessante e também gera muita polêmica. Até mesmo grandes discussões entre professores de arte e historiadores de arte, discordando de como essa arte é feita, por que ela é feita e os seus conhecimentos técnicos, propostas conceituais, dentre outras coisas. Vou falar sobre arte abstrata. Olá, eu sou o professor Garcia Júnior e você está no canal Garcia Júnior Arte. Não esquece, se gostar desse vídeo, deixa aí o teu like, te inscreve no canal, clica no sino para notificações, comenta à vontade e compartilha com a galera. Valeu! Antes de falar especificamente sobre arte abstrata, dá uma olhada aí na nossa linha do tempo da história da arte do mundo ocidental, na qual nós, brasileiros, fazemos parte. E verifica que no final do século XIX para o começo do século XX você tem múltiplos movimentos, estilos, propostas artísticas acontecendo. Principalmente na primeira metade do século XX, em que você tem muitos artistas procurando ver qual é a melhor maneira de fazer arte. Não que isso exista, não existe uma melhor maneira de fazer arte, mas diferentes propostas, mais ou menos elaboradas. Eu falo para os meus alunos que na arte você não pode dizer nos termos certo e errado, de modo totalitário, mas sim o que é mais elaborado e o que é menos elaborado, em termos de propostas artísticas. Essas propostas vão abordar conceitos, temas, técnicas, estilos e até mesmo quanto de público aquela proposta artística vai poder atingir. Se você já viu as nossas videoaulas aqui na playlist Entendendo a Arte, você pode entender um pouco mais sobre isso que eu estou falando, para que você possa contextualizar social e historicamente todas as produções artísticas. E a arte abstrata, ela aparece justamente aí no comecinho do século XX, por volta de 1905 a 1907, e ela acompanha toda a linha do tempo da história da arte, até mesmo hoje em dia. Então, a arte abstrata não se trata de um único movimento artístico, nem mesmo de um único estilo, mas um jeito de fazer arte. Mas afinal de contas, o que diferencia a arte abstrata das outras formas de arte? Veja só. Uma das classificações que as artes visuais, a pintura, a escultura, a gravura, etc., pode ter é quanto à sua percepção visual e a interpretação dos significados por parte do observador. Então eu posso, dentre outras classificações, falar que a arte visual, principalmente, ela pode ser classificada como arte figurativa, cuja imagem, a figura, você consegue reconhecer o que está sendo representado, mesmo que aquela figura esteja muito estilizada. E aí eu vou ter a arte abstrata, que é quando o observador não consegue fazer nenhuma relação visual direta e objetiva com algo que seja reconhecível por parte do observador. Mas aí também você vai incorrer numa situação. Ou a falta de técnica do artista em fazer aquela arte, ou até mesmo a ignorância, a falta de conhecimento do público em termos de linguagem visual, de propostas artísticas, de movimentos históricos, etc., para poder entender aquela arte. Eu penso da seguinte maneira: a arte deve falar por si só, independente do que é o contexto histórico que ela foi feita. Não que isso não seja estudado, afinal de contas eu sou professor de arte e ensino História da Arte aqui no nosso canal. Mas a arte vai falar por si própria, independente de qual público que tenha contato com ela. É claro que você tendo conhecimento de história da arte, tendo uma bagagem cultural e até mesmo tempo de vida, experiência de vida, faz com que você possa ver as múltiplas camadas que uma arte pode ter. Não só uma pintura ou um desenho, mas um filme, uma música, uma poesia, qualquer forma de arte. Então, desde o impressionismo no final do século XIX, com seu questionamento sobre a criação, os temas abordados, estilo e técnica de pintura, que rompe com a representação naturalista mais próxima do real, uma imitação do real, que seguia as regras acadêmicas, uma anatomia correta de representação de corpos humanos, a perspectiva para dar uma ilusão de profundidade e volume, as cores, luz e sombras, textura, tudo isso já tinha caído em desuso pelas experimentações dos movimentos de vanguarda artística. Veja só, não quer dizer que essas regras acadêmicas, com a perfeição da técnica, tenha parado de ser usada. Pelo contrário, ela estava sendo muito utilizada. Mas aqueles artistas que estavam ousando, fazendo experimentações que nem sempre davam certo,
estavam abolindo essas regras acadêmicas, justamente porque eles queriam revolucionar a arte. A gente viu isso no pós-impressionismo, que a gente tem videoaula aqui no canal, vimos isso no cubismo, vimos isso no futurismo, no dadaísmo, dentre outras propostas artísticas. Mas, como eu sou um autor de história da arte e eu procuro pensar muito, analisar independente de outras pessoas, na minha visão, quando eu analiso em retrospecto a história da arte, eu observo que no romantismo, no século XIX, especificamente de um artista inglês, o John William Mallord Turner, ou J.W.M. Turner, que eu considero um precursor daquilo que vai se tornar a arte abstrata, mesmo ele não tendo uma intenção consciente de fazer arte abstrata. Isso porque em muitas obras do Turner, principalmente na sua fase já mais idoso, quando ele já estava no final da sua carreira, ele cria representações da força da natureza de forma mais livre, expressando uma emoção transbordante que ele estava sentindo sem se prender aos preceitos técnicos da pintura, usando muitas das vezes, em vez de pincéis, espátulas, dedo, até mesmo as unhas que ele deixava grande para que ele pudesse riscar e quase rasgar suas telas, criando formas que são figurativas, meio difusas e que beiram a arte abstrata. A gente pode observar isso muito bem nessa arte aqui do Turner, que é Vapor numa Tempestade de Neve. Observa bem que se não fosse o título, talvez para você a percepção do que era essa imagem ficasse muito mais difícil, fazendo com que você simplesmente não entendesse a figura que está lá sendo representada. Isso faz com que ela possa ser classificada quase como uma arte abstrata. Mas aí a gente avançando um pouco no tempo, quando está no comecinho do século XX, por volta de 1902, 1905, 1907, você tem um momento em que foi apenas uma questão de anos para aparecerem os primeiros artistas a ousar executar obras totalmente abstratas, sem nenhuma relação com a realidade, deixando o observador totalmente livre para sua interpretação subjetiva daquilo que ele via nas telas como composições de formas, linhas, cores e texturas, sem nenhum aparente significado objetivo que estivesse na própria tela, mas sim pela sua interpretação pessoal. Isso faz com que a tua interpretação de uma arte abstrata não esteja nem certa e nem errada, é a tua interpretação. Como eu já falei no comecinho, a tua bagagem histórica, as tuas experiências, o teu próprio tempo de vida, o quanto você tem contato com arte, te ajuda muito nessa interpretação subjetiva da arte. Esse é até um dos motivos do porquê que a arte abstrata é pouco exigida em Enem, em concursos, em vestibulares, justamente por conta dessa subjetividade, fazendo com que as múltiplas escolhas de uma prova, de uma questão, caia na ambiguidade, favorecendo até mesmo a anulação daquela questão. Observe essa imagem bem aí. O que é que você interpreta dela? Pois é, vendo o detalhe, ela vai parecer sendo abstrata, mas quando você vê o todo, você vê que ela ainda é figurativa. Essa obra aí é do artista Georges Rouan, A Cabeça de Cristo, feita em 1905, em que eles estavam começando a ousar no abstracionismo total nas pinturas. Dentre os artistas ditos abstratos temos Wassily Kandinsky, nascido em Moscou em 1866, um advogado que é considerado o pioneiro da arte abstrata, com estilo altamente expressionista. Não confunda com o expressionismo do pós-impressionismo, feito por Vincent van Gogh e Edvard Munch, que você pode ver nessa videoaula aqui. Em 1901, Wassily Kandinsky fundou a Phalanx, ou Falange, uma associação de artistas e expositores que foi inaugurada com a exposição de obras suas e de seus colegas. E entre os anos 1918 e 1921, após a Primeira Guerra Mundial, que teve um impacto muito grande na história da arte, ele colaborou nos domínios do ensino de arte e reforma de museus, organizou 22 museus em várias cidades russas e era encarregado de selecionar e distribuir essas obras. Faleceu em 13 de dezembro de 1944, aos 78 anos. Kandinsky teve muita influência do pós-impressionismo e do fauvismo. Na verdade, esses movimentos acabam se influenciando mutuamente. Nenhum artista vai criar nada do zero. Eles sempre são influenciados pelo que veio antes, mesmo sem querer e de modo inconsciente. E nessas experimentações artísticas do Kandinsky, ele ainda mantém a figura identificável, apesar de bastante estilizada na sua simplificação de formas e cores, como você pode observar nessa obra, A Cascata.
Em 1910, o artista une teoria e prática, concluindo um livro chamado Do Espiritual na Arte, e inicia aquilo que vai ser o abstracionismo total. As cores, inclusive, tinham significados espirituais e emocionais nas telas de Kandinsky. Esse estilo, essa arte abstrata, causou tanta estranheza que muitas pessoas achavam tratar-se da obra de um louco, um viciado em drogas, em morfina ou haxixe. Em 1921, Walter Gropius, um famoso arquiteto e designer, convidou o Wassily Kandinsky para lecionar na Bauhaus, que foi um movimento de arquitetura, arte e design. Você pode ver uma aula sobre Bauhaus aqui no nosso canal. Nessa escola Bauhaus, tinha como objetivo unir as artes plásticas com as artes aplicadas. E o Wassily Kandinsky assumiu a disciplina pintura mural, onde ele retomou os programas e métodos de ensino que tinha experimentado no Instituto de Cultura Artística e que deveriam representar aqui o essencial do seu ensino de arte. Observe essa pintura chamada Improvisação 7, do Kandinsky, de 1923. Veja como ele reduz a imagem aos seus elementos básicos de formas, de linhas, de cores, textura, dimensão, direção, movimento. Eu tenho um conteúdo elaborado sobre linguagem visual e fundamentos da composição, mas ainda não fiz vídeo sobre esse conteúdo aqui no canal. Se você se interessar, eu estou pensando em elaborar um curso pago sobre esse conteúdo, que inclusive é um dos mais ricos que eu tenho. O grupo The Stijl, em holandês O Estilo, se formou a partir da publicação de uma revista com o mesmo nome, The Stijl, em 1917. E essa revista expressava as teorias do artista multifacetado e poeta Theo van Doesburg e do pintor Piet Mondrian, um nome muito importante dentro da arte abstrata na história da arte. E esse grupo procurava criar um fórum para arquitetos, designers e pintores que compartilhavam uma mesma estética sobre a arte abstrata. Veja aí o Piet Mondrian e uma das suas obras, a Composição número 6, de 1916. O termo neoplasticismo é inseparável do The Stijl, pois definia a abordagem do grupo, segundo o qual a coloração estava limitada às três cores básicas, as três cores primárias, acrescidas de preto, branco e cinza. E os elementos de composição se limitavam a linhas verticais e linhas horizontais, bem como superfícies retangulares ou quadradas. Além disso, as noções de equilíbrio e harmonia, que eram a essência do design de Stijl, não deveriam recorrer à simetria. Então esses artistas do neoplasticismo, que faz parte da arte abstrata, eles não queriam a simetria, mas justamente coisas que quebrassem essa regra de equilíbrio, tá? Nem sempre respeitando essas regras, na verdade quebrando as regras. O artista Georges van Tangerloo disse: "Não há necessidade de expressar a arte em termos de natureza. A arte pode muito bem ser expressa em termos de geometria e ciências exatas." Bom, alguns desses artistas eram muito radicais na sua proposta da arte abstrata. Eles diziam que a arte não deveria ter nenhuma relação com a natureza, com o real, mas sim com a simplificação das suas formas básicas da percepção humana. A arte abstrata chega a tal ponto em que você tem o suprematismo, que foi um movimento artístico da Rússia também, centrado em formas geométricas básicas, particularmente o quadrado e o círculo, e tido como a primeira escola sistemática de pintura abstrata do movimento moderno. O desenvolvimento do suprematismo foi iniciado por volta de 1913 pelo russo Kazimir Malevich. Em 1918 ele faz uma mostra chamada O Alvo, em Moscou, e expõe um quadro chamado Quadrado Preto sobre um fundo branco, que é essa pintura bem aí que você está vendo. É isso mesmo, um quadrado preto pintado sobre um fundo branco. Eu sei, você está se perguntando agora: professor, como é que isso daí pode valer milhares de dólares ou até mesmo milhões de dólares? Eu sei, essa é uma pergunta altamente válida. Mas eu explico para os meus alunos o seguinte: quando a pessoa é a pioneira ao fazer algo, né, ela se expõe ao risco de errar ou de acertar, ou seja, se expõe ao risco do bônus do sucesso ou do ônus do fracasso. Essa pessoa, caso acerte, ela tem justamente o mérito de ter sido a primeira pessoa a ousar fazer aquilo. Não quer dizer necessariamente que vá dar certo. Muitos desses artistas são questionados até hoje sobre a sua proposta de arte. No meu ponto de vista, eu até considero sendo arte, sim, com certeza. Porém, no nível de elaboração não tão grande, fazendo com que exija demais do público a sua interpretação subjetiva. Eu acredito que a arte deva ter, sim,
algumas informações objetivas, favorecendo uma múltipla interpretação dessa arte por parte do público. E aí a gente chega no momento na arte abstrata em que você vai para os Estados Unidos, e aí você vai ter lá um movimento chamado de expressionismo abstrato, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. E aí esse foi o primeiro movimento especificamente dos Estados Unidos, norte-americano, a atingir uma influência mundial, colocando Nova York no centro do mundo artístico, uma posição que era exercida antes por Paris, que eu já falei muito isso nas nossas videoaulas anteriores. A exposição Pintura e Escultura Abstrata na América, de 1951, realizada do MoMA, o Museum of Modern Art, ou Museu de Arte Moderna de Nova York, transformou a cidade, Nova York, no centro da arte de vanguarda, aí na segunda metade do século XX. O movimento do expressionismo abstrato ganhou esse nome por combinar a intensidade emocional do expressionismo alemão com a estética não figurativa das vanguardas europeias. Esse termo foi usado pela primeira vez para designar o movimento americano em 1952 pelo crítico de arte Harold Rosenberg. Os pintores mais conhecidos do expressionismo abstrato são Arshile Gorski, Jackson Pollock, que nós vamos falar daqui a pouco, Philip Guston, William de Kooning, Clifford Steele e Mark Rothko. Veja aí nessa imagem o Jackson Pollock em ação fazendo aquilo que é chamado de action painting. São diversas influências técnicas e propostas conceituais, mas o movimento do expressionismo abstrato se caracteriza por dois estilos pictóricos mais abrangentes. O primeiro é a action painting, ou pintura de ação, em que o automatismo espontâneo, até mesmo influenciado pelo surrealismo do espanhol Joan Miró, que você também tem uma videoaula sobre surrealismo aqui no nosso canal, faz composições com pinceladas rápidas, sem precisão ou decisões conscientes dos gestos, jogando ou gotejando as tintas na tela. Desses estilos nós temos William de Kooning e principalmente Jackson Pollock. Uma outra proposta do expressionismo abstrato nos Estados Unidos é uma área chamada Color Field Painting, ou pintura do campo de cor, que reduz e simplifica a aplicação na tela, fazendo basicamente uma sobreposição de cores, de tons sobre tons, em superfícies que parecem se mover, dando uma certa ilusão, muitas vezes monocromática e outras vezes compostas por partes diversamente coloridas. O principal nome desse estilo é Mark Rothko, e faz uma oposição à abordagem explosiva da action painting feita pelo Jackson Pollock. Porém, ambas deixam a cargo da subjetividade do observador a sua interpretação, conforme eu já falei aqui antes. Meus alunos, quando veem esse slide bem aí, eles me perguntam: professor, o que diferencia essa arte aí da arte feita por uma criança do ensino fundamental? Aí eu volto para aquela explicação que já tinha dito isso. A pessoa é pioneira em fazer aquela forma de arte. Não quer dizer que você precise necessariamente concordar com a beleza dessa arte bem aí, tá? Mas isso faz com que seja realmente aquilo que eu já estou falando desde sempre aqui nesse vídeo, a subjetividade da arte abstrata. Observe essa obra do Jackson Pollock chamada Mastros Azuis e note a dimensão da tela. Tem 4,89 m de comprimento por 2,13 m de altura. E veja só, qual seria a diferença entre essa tela e um chão de um ateliê sujo de restos de tinta usados em pinturas por algum artista? Pois é, são questionamentos que são muito válidos e interessantes a serem feitos. Eu não quero aqui desmerecer o artista de modo algum, mas são questionamentos que são sinceros e honestos a serem feitos por um estudante de arte e até mesmo um professor de arte. Observe essa obra, número 16, do Jackson Pollock, que era a única tela do artista que o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro tinha, e em 2018 foi colocada à venda com valor estimado em 25 milhões de dólares. Veja essa outra tela do artista Mark Rothko, que é muito conhecido e valorizado dentro do expressionismo abstrato nos Estados Unidos. Essa pintura de Mark Rothko, chamada número 21, vermelho, marrom, preto e laranja, de 1953, foi vendida em um leilão da Sotheby's em Nova York por 45 milhões de dólares em 2014. Hoje em dia, ela vale ainda mais. Então, por esses exemplos todos que eu estou dando sobre arte abstrata, já deu para você perceber que a arte abstrata não tem um único estilo, não tem uma única proposta de como fazer arte. Na verdade,
muitos artistas fizeram várias explorações de técnicas, de materiais, de jeito de fazer arte, de propostas conceituais, etc. Isso faz com que você tenha uma gama muito diversificada do tipo de arte abstrata que é produzida ainda hoje. Nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok, dentre outros, sempre aparecem vídeos de artistas fazendo várias artes que são abstratas. Uma das coisas que eu considero bem válida na arte abstrata é o fazer, é o processo criativo. Se você não é um artista profissional e não se propõe a viver da sua arte, a arte abstrata ela é extremamente divertida, é muito lúdica, justamente porque você não tem as amarras de uma técnica específica. Você não precisa, por exemplo, criar uma ilusão de profundidade usando a regra da perspectiva linear ou da perspectiva tonal ou atmosférica. Você não precisa criar as texturas realistas de objetos, as cores, as luzes, as sombras. Então, quando você se livra dessas regras, você se propõe a fazer algo que vá ser bem mais divertido. Só que não quer dizer que essa sua diversão se reflita no resultado para uma outra pessoa que possa vir a apreciar ou comprar sua própria arte. Vejam aí vários exemplos que eu estou passando de artes abstratas feitas com técnicas diversas. Uma das coisas legais que eu falo para os meus alunos sobre as redes sociais é justamente que eu mesmo, por exemplo, nunca iria imaginar fazer essas técnicas bem aí. E aí você vê a inventividade ao redor do mundo de pessoas que fazem arte de várias maneiras. Para mim, todas elas são válidas, é claro, com maior ou menor grau de elaboração, já falei sobre isso. Bom, eu não vou aqui ser hipócrita de dizer que a arte abstrata ela é a menos apreciada, de fato, pelo grande público. Você pode até dizer, mas esse grande público não tem acesso à educação, é um público sem cultura, é um público que desconhece sobre arte. Concordo também, mas ao mesmo tempo, esse mesmo grande público, quando vê uma arte que tem um nível técnico de elaboração, essa pessoa aprecia e valoriza aquela produção artística. Então, desde o final do século XX e começo do século XXI, a arte abstrata em geral entrou em declínio pela rejeição do grande público frequentador de museus e galerias, daquilo que esse grande público chama de uma arte pretensiosa, pedante, vazia de significado, justamente pelo artista não fazer uso de uma técnica precisa ou apurada, ou ter na sua arte significados objetivos daquilo que a pessoa quis dizer, daquilo que a pessoa quis passar na sua arte. Isso causa uma percepção no público de que aquela arte foi feita de qualquer jeito, sem dedicação, sem esforço por parte do artista. Em parte, isso está até certo, já que artistas com falta de talento, dedicação, técnica, disciplina e habilidade de pintura encontram na arte abstrata uma saída fácil por não exigir qualquer treinamento ou aprofundamento no fazer artístico. Se você fizer a arte abstrata pela pura atividade do fazer artístico, de modo lúdico, de modo divertido, é extremamente válido. Você estimular a sua criatividade artisticamente faz com que você melhore até mesmo como pessoa, sabia disso? Bem, é isso, espero que você tenha gostado dessa aula sobre arte abstrata, que é um tema muito interessante e um tema muito polêmico também. E espero que você tenha entendido qual é a proposta dentro da história da arte sobre o que é arte abstrata e o papel da arte abstrata ainda hoje em dia, no ano de 2023, no século XXI. Não esquece, se gostar desse vídeo, deixa aí teu like, te inscreve no canal, clica no sino para notificações, comenta à vontade e compartilha com a galera. Valeu!